Eu vou chamar agora a Maria Luísa. Cadê a Maria Luísa? Tá aí com a gente? Ah, tá aqui. Vamos lá. Palmas para Maria Luísa. Ó, ela vai falar de um assunto muito legal. Um case Petrobras. Ó, tivemos da Transpetro, agora Petrobras. Bem-vinda. Obrigada. Ó, aqui a parada é a seguinte. São 2 beijinhos. São 2 beijinhos. Aí na dúvida eu abraço às vezes, entendeu a parada? Não inclui o abraço. Não, isso que não quer dizer. Ó. Protocolo, gente, é compliance. Inclusive, é nome da minha filha, Luísa, né? Ó, já rolou um clima aqui, perceberam, de amizade? Maria Luísa, aqui a parada é o seguinte, é auto-organizado, você vai olhar ali 30 minutinhos, você que vai decidir. Enorme. Lindo, aí né? A menina vai aparecer lá e ainda diz quanto falta. E tem gente que não vê, cara, entre nós, né? É amigo, amigo. Ó, a parada vai ser a seguinte, você vai decidir se você vai parar em 25 minutos para dar pergunta ou se vai ser só palestra e tem uma parada. Se tiver pergunta, você ganha uma caneca, ó. Linda. Livro, camisa e caneca. Bacana. Gostei. Vai que é tua. Boa palestra. Obrigada. Ei, gente, obrigada, Eduardo, pelo convite. A Lígia é parceira há tanto tempo, eu sou extremamente grata a vocês. Obrigada ao público aqui presente, também prestigiar minha palestra. E eu vou falar sobre um edital que a Petrobras lançou. E esse edital falava da necessidade de ter uma solução de inteligência artificial, de leitura, de processamento, de automação, ligado a uma norma da ANP, que é uma norma que regulamenta como você vai conceder recursos da lei do petróleo, né, para pesquisa e desenvolvimento. E isso tem muito a ver até com o que foi dito aqui pelo pessoal da Transpetro, que a área de energia é uma área assim, muito regulada. Tem lei e norma para tudo. Sem contar que é uma área de risco, que envolve muita coisa de risco e que realmente a legislação está muito atenta. E, por ser uma área muito rentável, que tem muitos lucros, existem também outras normas que regulamentam a concessão, o uso público. Então, tem muita coisa a ser cumprida e normas que frequentemente são alteradas, né? Porque as leis mudam o tempo todo. Para falar um pouquinho da Lab 245, a Lab 245 é uma empresa de 26 anos e nós trabalhamos com automação de processos há muito tempo. Até mesmo na área de energia, a Lab 245 foi a primeira a criar uma automação de processo para a certificação ISO 14001 da Petrobras. E foi uma coisa bem estratégica, porque a gente certificou lá no Amazonas, a primeira certificação da Petrobras, de ISO 14001, e é muito ligada àquilo que se falou. Vamos reduzir processos repetitivos, vamos rever processos, rever automação. Mas agora a coisa mudou de figura. Além desses processos, e a gente também já ganhou prêmio até de melhor aplicação, de BPM, em automação de processos na área de benefício de médico, da Petrobras, de outras empresas. Agora, os projetos não são mais apenas os repetitivos. Já fazíamos aquela revisão de processos, aquele redesenho, reengenharia, há muito tempo atrás. E hoje, os processos repetitivos já são facilmente automatizáveis. E agora, o desafio, o próximo passo do desafio, são os processos complexos. Cadê o negócio? Aqui. Então, o analista virtual, que era o nosso título, né? Inteligência Artificial para Interpretação e Automação de Compliance a Normas Corporativas. É substituir analistas que são fortemente treinados uma norma de várias páginas para um robô que é capaz de ser mais assertivo e ser mais, trazer mais benefícios ao processo como um todo, que é um processo complexo. Então, ao contrário do que os outros estão falando, a gente hoje não está falando de processos simples, a gente está falando de processos complexos. E o que seria um processo complexo? Processo complexo é uma inteligência artificial, então, uma parte 1, usando dados não estruturados, então é leitura de informações que estão no texto,
e, portanto, a interpretação se dá por contexto, se dá por interpretação. Você lê uma informação e você interpreta, e a partir dessa interpretação, você toma decisões, que podem ser decisões objetivas, valores, mais do que tanto, menos que tanto, para a compra de bens e serviços pode ser mais de tantos mil reais, menos de tantos mil reais, ou para... E aí você categoriza, e dados subjetivos, como, por exemplo, esta solução não deve ter profissionais que tenham uma especialização na área proposta. Entendendo que, como era uma área, a proposta, a área de pesquisa e desenvolvimento é sempre no limite da tecnologia, né? Então, classificar um profissional que seja adequado, que tenha a formação para aquilo, é algo bastante complexo. É algo bastante elaborado. A Lab 245 venceu esse processo, que foi um processo aberto, e a Lab 245 já está trabalhando com as nossas startups novas, né, com o Magali Robô, com o Maps 245, para oferecer essas soluções. E aí, eu queria falar antes um pouco quais são as expectativas de cada setor da empresa, né, cada foco da empresa, para a gente entender o que a gente tem que fazer quando a gente implementa um processo de inteligência artificial e robô. Para a gerência, eu quero reduzir custos, eu quero aumentar o controle, né? Para o funcionário, eu quero reduzir o estresse. Projetos complexos são aqueles que envolvem um grande número de regras, numa única tomada de decisão, regras que envolvem otimizações, quer dizer, qual é o melhor, qual é o pior. Quer dizer, por exemplo, ela falou, fizemos uma POC, né? Um grupo de pessoas se reuniu, definiu uma série de critérios e fez uma POC. Só a definição de uma série de critérios já é um trabalho exaustivo e altamente arriscado, né? Se você botasse uma questão a mais ou uma questão a menos, o resultado da POC seria outro. Então, para o funcionário, essa tomada de decisão, principalmente aquelas frequentes, são exaustivas, são estressantes. E colocam ele no limite de tornar uma pessoa brilhante a uma pessoa incompetente. Porque ela acaba sendo forçada a tomar decisões muito rápidas, com coisas muito elaboradas, e ela tem competência para isso, mas no repetitivo, no frequente, ela acaba errando. E isso ele não quer. Então, a automação é esperada para o funcionário para aliviar a pressão e a responsabilidade das costas dele. Não é para tirar o posto dele. É para ele poder supervisionar uma ferramenta que vai fazer todo esse cálculo para ele, mas ele não precisa estar sendo submetido a essa pressão o tempo todo. E para o cliente? Para o cliente, é ter uma resposta transparente. É ter clareza em tudo que aconteceu. Por exemplo, quantas vezes a gente já não viu alguém entrar com um processo e um pedido de reembolso ou um pedido de homologação de algum processo e fala assim, poxa, se for na mão daquele atendente, daquele analista, vai ser bom, mas se for na mão do outro, não vai ser. Ora, o cliente não pode estar sujeito a essas inseguranças, essas variações. E projetos complexos, que envolvem muitas regras, sempre dependem muito de quem está tratando. Então, o cliente ele quer transparência e saber por que ele teve um resultado positivo ou negativo no seu processo. A gerência quer ter controle e até tranquilidade também nesse feedback do cliente. E o profissional, ele não quer ser injusto, ele não quer ser o mau nem o bonzinho. Ele quer ser uma pessoa correta que faz o trabalho dele na competência que ele tem. Então, essas expectativas é que têm que ser alinhadas. Então, como eu falei, o nosso trabalho é para a captura de conteúdo complexo. O complexo é uma variedade de regras que envolvem questões objetivas e subjetivas, que envolvem maximização, isto é, torná-lo mais produtivo, torná-lo menos provável, torná-lo melhor. E aí vamos falar como é que a gente trabalha a inteligência artificial e eu vou explicar por quê.
Quando esse projeto foi elaborado pela equipe técnica, eles falaram assim: nós já fizemos uma tentativa antes de um robô. E colocamos vários casos e alimentamos várias informações, mas esse robô não conseguiu chegar no ponto de ter conhecimento suficiente para ser treinado. Por quê? Porque os dados que se tem em projetos dessa natureza são poucos dados. São 5 mil dados, 10 mil dados. Que sejam 10 mil, 100 mil dados. É pouca coisa, considerando todas as variações, para que o robô seja adestrado. E eu gosto de usar o termo adestrado, porque é um termo que diz qual é a expectativa que a gente às vezes tem de robô. O robô não aprende. Ele é treinado a fazer conforme o analista, o humano faria. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o robô aprenda. E aí a gente diz que o homem tem um instinto, uma intuição, uma repetição, mas a gente quer que a cognição seja o que vale. E é aquilo que ele compreende, que ele entende e que ele toma as decisões corretas. E para isso a gente usa a nossa tradição que a gente tem tanto. A gente já trabalha com documento, com informação. Por que o SM, a informação, o documento é tão importante? Porque sem conhecimento não tem inteligência, não tem tomada de decisão com precisão. Então, se você tem o conhecimento, você tem o dado, e o dado para uma empresa é esse conteúdo, você tem que ter um SM. E o BPM para tomar as decisões. Mas a inteligência artificial não é isso. E aí agora eu vou começar a falar, efetivamente, como é que foi esse projeto de adequação. Primeira coisa, a gente usou a ferramenta Magali Robô, que foi a proposta. A Magali Robô é uma plataforma de inteligência artificial que foi lançada em junho de 2018, durante o seminário Petrotic, hoje o Energy Tech Summit, que ocorreu até na semana passada, da versão 2022. E essa plataforma foi usada para esse projeto de pesquisa e desenvolvimento. E esse projeto tinha um objetivo. Nós temos uma lei, uma norma da ANP, e essa norma tem 46 páginas descrevendo a norma. Dessas 46 páginas, a gente pode identificar 11 rubricas, 11 categorias em que você tem prestação de contas, 5 tipos de investimento e 10 categorias de pesquisadores que podem ser inseridos. Isso está na norma. E aí, com esse conjunto de normas, é possível você estabelecer um processo de inteligência que é capaz de ler a norma, ler um projeto submetido e dizer está de acordo, está enquadrado ou não? Olha que desafio maravilhoso. Imagina, cada vez que surge uma norma nova, uma lei nova, você não precisa ter um grupo de trabalho para fazer um robô, para fazer uma preparação de um processo de automação novo que vai durar meses. Você coloca esse processo para ser lido por uma inteligência artificial e ele vai implementa a norma através de um analista virtual. E foi isso que a gente fez. O processo tem a seguinte proposta. Nós vamos fazer um treinamento, nós implementávamos assunto e rubrica por rubrica, e estamos tentando chegar na acurácia 100%, seletividade 100% e falso negativo 0%. Entendendo que algumas coisas aconteceram. Nessa comparação do que é assertividade ou falso negativo, nós comparamos com os resultados dos analistas, né? Lógico, com quem que a gente vai comparar. Mas tinha resultados da Magali que despertaram o interesse da gerência. Falaram assim, poxa, mas eu tenho que conversar com os meus analistas. Porque quando você tem um conjunto de normas tão complexo como esse, e aí eu volto aqui, é muito fácil o analista ser muito preciso numa rubrica, ser muito preciso num item, mas falhar em outro. É muito fácil. É humano. Então, acaba que ele deixava passar alguma coisa. A Magali enquadrava, dizendo aquele processo não está em compliance, e passava. Não era objeto de reclamação, enquanto outros eram. Então, isso é uma coisa que estressa funcionários e estressa a gerência. Os indicadores de sucesso são complexos. E, como eu falei, todo esse objetivo a ser atingido,
ele envolvia várias coisas. Então, por exemplo, em 7 rubricas, nós atingimos a acurácia superior a 85%. E em 5, 70%. O que não significa que a gente vai dizer, poxa, mas então o robô não atinge 100%? Nunca foi a nossa proposta, com projetos complexos, deixar o robô não supervisionado. Um robô tem por objetivo exatamente ler toda a norma, ler todos os processos e apontar para o analista. Olha, primeiramente, para o que submeteu. Olha só, nós temos essas críticas ao seu projeto. Se você ainda assim acha que deve manter a submissão, continue. Caso contrário, reveja esses itens. Posteriormente, uma vez submetido, o analista vê esse processo. E aí ele vê todas as rubricas e todas as observações. Alguma coisa ele pode dizer, o robô exagerou, não precisamos ser tão rigorosos assim, porque isso é subjetivo. Isso pode acontecer. E aí o robô aprende um pouco mais. Isso é subjetivo e isso pode ser levado em consideração. E outras coisas, outros cálculos, outros itens, ele pode ver com mais cuidado. Opa, ele fez um alerta aqui de uma coisa muito específica, eu vou dar uma olhadinha. E aí ele olhava. Então, todo esse processo é um processo supervisionado, mas que economiza um tempo enorme e aumenta muito a confiança do trabalho do analista, do trabalho da gerência e daquele que está submetendo, que não fica achando, esse é um projeto aleatório, dependendo de quem cai, vai dar certo ou vai dar errado. É horrível você ter uma empresa que isso pode parecer. Mas projetos complexos, isso é natural. Quando a gente está na posição de cliente, a gente não pensa assim. Mas quando a gente está na posição do analista, é fácil a gente entender que uma pessoa tem mais rigor num assunto e outra em outro. E aí as pessoas podem ter tendências. E aí, esse projeto todo, inclusive o falso negativo, que foi um número pequeno, é um indicador de muito sucesso. Até porque, no falso negativo, foi onde tivemos mais conversas com a Petrobras, porque esse falso negativo aí podia, na verdade, ser um verdadeiro negativo que não foi observado com clareza por causa das sutilezas dos processos. Então, era uma coisa bastante interessante. E aqui, com um total de 3.000 processos e 34.000 itens, nós tivemos esses resultados. A avaliação da Petrobras é sempre muito rigorosa, e a gente teve uma nota do projeto na execução, no escopo e nos prazos, de acima de 95%, 95,8% de resultado positivo. Esse projeto é extremamente audacioso, porque ele envolve muito mais do que um projeto de automação de dados repetitivos. Ele é um projeto de dados complexos que, no fundo, é o que mais vai aliviar o trabalho do ser humano, para ele deixar de ser um trabalho de risco para ser um trabalho de benefício. E aqui é um argumento que eu falo, não estamos aqui para adestrar cachorrinhos. Não é aquele, escolha aqui o parquímetro, e você fica adestrando, né, apertando o botãozinho e adestrando um robô. Nós estamos aqui para formar uma estrutura de pensamento como a gente ensina um jovem. Eu digo que a Magali Robô e as nossas plataformas de inteligência artificial não são um robô. Na verdade, são um estagiário inteligente. Por que o estagiário? Porque ele ainda não conhece, não tem experiência. Inteligente porque ele é o potencial para aprender muito. E ele, em geral, é supervisionado exatamente porque você vai ver os apontamentos e corrigir onde ele estiver com algum erro ou alguma coisa. A nossa tecnologia, ela tem por ponto forte a conectividade com outras aplicações que estão no ambiente do cliente. E essa conexão é essencial para que você consiga fazer um projeto otimizado do ponto de vista de conteúdo, de conhecimento. Você não precisa de muitas licenças para fazer isso. Até me lembro um caso que estive em 2018, se eu não me engano, num evento do Gartner, em que ele fala que
As novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas à inteligência artificial, estão pipocando por todos os lados, em todos os países. E as pequenas empresas e as pequenas soluções têm sido mais eficientes e mais assertivas do que aquelas mais tradicionais. Nesse momento, até digo que os quadrantes do Gartner talvez não sejam o melhor lugar para se procurar uma tecnologia de ponta como essa que estamos fazendo aqui. Mas, certamente, é o lugar onde você vai comprar tecnologias mais caras. Então, aí é uma ideia. Pensem a respeito disso, porque as grandes soluções hoje em dia estão nas ideias e nas mentes dos laboratórios. O que a gente espera do futuro da inteligência artificial e dos processos automatizados? Nós não queremos mais automatizar os processos de repetição. Não que não devemos fazer isso. Lógico, né? Por favor. Super importante. Mas a repetição não é o único problema, não é a única pedra no sapato das companhias, das corporações. É a decisão inteligente. E digo mais. A compreensão, os processos complexos que exigem raciocínio, elas são o que faz com que a aposentadoria de um grande funcionário se torne uma dor de cabeça para uma corporação, para uma empresa, porque ele detinha o bom senso, o raciocínio, aquilo que os outros não têm. A gente não quer dispensar o grande funcionário porque seria uma grande burrice. A gente quer que ele tenha vários dele e ele supervisione esses vários que, na verdade, são plataformas de inteligência artificial, que são robôs que estão atuando como se fosse ele fazendo. Então, esse processo que é de complexidade, de análise de projetos mais complexos, é o que nós estamos propondo hoje. E o desafio que eu peço, que se vocês quiserem falar comigo, por favor, fique à vontade, no LinkedIn, coloque uma norma e a gente automatiza essa norma. Não queremos ficar meses implementando processos de automação de normas técnicas, de leis, de procedimentos normativos, para que você, quando chegar na automação daquele processo, a norma já mudou. A gente quer dinamismo e segurança e evolução. Ter um processo de automação baseado em normas e que são supervisionados vai dar agilidade, conforto à gerência, conforto ao cliente e mais empoderamento dos seus funcionários, porque eles realmente vão estar controlando todos esses processos. Aqui um pouquinho, vou aqui botar meu contato para eu poder ter um tempinho de perguntas. Você já se levantou, porque já entendeu que estou no ponto. Muito bem, parabéns, ó. 8 minutos de pergunta. Essa Luísa, viu? Minha filha, pá, rolou essa sinergia. Pessoal, quem tem perguntas aí para a Maria Luísa, foi muito legal essa visão, né, de que a gente tem que equilibrar, né? Tem que burocratizar, tem que saber o que vai documentar, o que realmente traz valor. Alguém tem alguma pergunta aí para ela? Online aí, Wagner, se tiver pode falar também. Aproveita que a Maria Luísa está aqui. Quer complementar alguma coisa, Maria Luísa, enquanto o pessoal fala? Fica à vontade. Alguém levantou? Eu vi 2 pessoas levantando. Ó, tem ali, muito bem. Viu primeiro que eu, me ajudou, obrigado. Eu sem óculos. Você vê? Tirou onda. Muito bem. E ganhou a caneca, gente, ó, com louvor. Muito bom. Maria, eu queria fazer uma pergunta. Como eu sou da área contábil, demanda muito documento. Então, eu gostaria de saber, e muita análise também, eu gostaria de saber se essa aplicação ela pode ser utilizada nesse segmento. Sim. Que também tem muitas normas, né? Esse case é um case particular para a Petrobras, e que estava ligado à pesquisa e desenvolvimento, que eram projetos bem inovadores, mas a contabilidade, que é uma coisa tradicional, não consegue dispensar uma análise complexa. E a auditoria, principalmente. Então, a gente fez vários projetos, várias pesquisas ligadas à contabilidade, em que você envolve o conteúdo do documento, e aí um documento não padrão, porque o transtorno é você receber informações de documentação não padrão. Além disso, você confrontar com todas as informações que você precisa para confirmar não só a questão da contábil, mas a questão de compliance do processo, quer dizer, se aquele contrato foi firmado, se estava dentro do planejado.
toda a questão tributária, tudo isso é muito rápido. Até porque, com o sistema da Magali, não só ele é capaz de fazer a interpretação, mas ele também lê o conteúdo do documento e faz a classificação automaticamente. Então, dispensa a digitação, que é um troço que dá um trabalho danado. E que suga a energia daquele que vai trabalhar no processo. Então, você não quer um cara digitando. Você quer um cara que vai ler as informações que já estão lá e vai interpretar e vai poder fazer a confronto e vai tirar até extrair uma planilha com os resultados do processo. Então, mais até do que essa aplicação, que é uma aplicação muito específica, a contabilidade tem tudo a ver com isso, sim. Muito bom. Tem mais alguém aí, pessoal, com alguma pergunta, algum comentário? Mais alguém? Deixa eu ver. Acho que não, né? Quer complementar alguma mensagem final aí para a galera? Eu acho que vale. Esses projetos, eles são bem audaciosos, mas eles não são muito caros. Então, é o que eu falei, né? São projetos que estão bem munidos de tecnologia, então eu não preciso gastar muito recurso humano para preparar e implementar uma solução dessa natureza. E é uma solução que tem muitos flags, muitas formas de controle. Então, um ponto bom é que você implementa rapidamente, automatiza um conjunto grande de soluções, quer dizer, não é como um robô de cada vez. Quando eu falei lá naquelas 46 páginas, eu não tenho um robô para cada rubrica. Eu tenho um robô só que trabalha em tudo isso. Então, é muito mais fácil você implementar de uma vez só e fazer a depuração conjunta. Isso, logicamente, se aplica não a um copy-paste, que a gente vê que são soluções bacanas para fazer um copy-paste também, mas soluções mais elaboradas, que envolvem vários departamentos, várias áreas, para fazer essa automação. E, como eu falei, vale a pena testar, porque são soluções baratas, rápidas, mas que é sempre legal ter o comprometimento da chefia, né? Porque aí ele manda ver, fala assim, pô, estou gostando. Às vezes, quando chega lá no departamento, que vai ter um grande ganho, mas tem que saber mostrar os gráficos, olha só os resultados, olha como a gente ganhou, olha como o cliente está feliz, o funcionário também está mais feliz. Aí é maravilhoso. É legal que a Maria Luísa falou, pessoal, a gente fala em agilidade do MVP, né? Mínimo produto viável. Muito legal isso, que às vezes as pessoas acham que a agilidade, que a ferramenta é o resultado final. É só um meio. Mostrar o resultado é fundamental. Pega um case, né, Maria Luísa? Mostra para todo mundo ganha e você ganha força, né? É isso aí. Todo mundo fica feliz. É isso aí. Muito bom. Parabéns. Show de bola. Vou te dar aqui o livro que você vai levar para tirar uma fotinha. Se tiver ganho, busca, né? Ele automatiza, tá vendo, pessoal? Olha que legal. O nosso cérebro é o primeiro automatizador. Desde ontem, eu estou fazendo isso, né? Termina a primeira vez, a segunda, o fotógrafo tem que me chamar. Pô, a foto. Agora é automático. Termina, eu já vou para lá. Nem vi que o fotógrafo não está aqui. Olha que engraçado. Isso mostra, né, Maria Luísa, o quanto é importante a gente saber que todos nós temos essa dificuldade de mudar processo. Não é instalar o dedo de Thanos e muda, né? É uma jornada passo a passo. Então, enquanto o fotógrafo vem, se você gosta de compartilhar, ó, isso é protagonismo, tá vendo? Ah, tá vendo? Que beleza?